E aí, meu amorzinho, tudo bem com você? Me conta. Você fez os testes das limitações fatais, das 10 principais limitações fatais? Você foi honesto, reconheceu quais são as suas limitações? Tem um velho ditado que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Mas isso é uma bela de uma mentira, na verdade é uma crença limitante. Por quê? Porque desde que você esteja disposto a dar o primeiro passo e tentar mudar, o seu esforço é recompensado. É lógico que é um passo de cada vez, ninguém muda da noite para o dia. Porém, se você for persistente e fizer e contar com a ajuda também de pessoas bacanas, pessoas honestas que puxem a sua orelha quando necessário, não tem como dar errado. Então esquece a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. A partir de agora, nós vamos ver no capítulo 15 como tomar medidas práticas para deixar essas limitações fatais para trás. Bora lá? Bom, primeiro passo, reconhecer qual a principal limitação fatal, no máximo 2 por vez, porque senão já é difícil a gente tentar mudar. Então imagina se colocar um monte de coisa, nós não vamos conseguir, vai ser uma autossabotagem na certa. Então ele diz assim, olha na página 152, se não agirmos, não nos transformamos. Você já notou que suas melhores intenções não foram suficientes para concretizar algum projeto, simplesmente porque você estava muito ocupado com as tarefas do dia a dia ou resolvendo emergências que não havia planejado? E é verdade, né? Costuma-se dizer assim, de boas intenções o inferno está cheio. Por quê? Porque às vezes você está tão bem intencionado, mas você acaba pendendo para um lado que não tem nada a ver, que te deixa mais ainda numa situação difícil. E é o que ele está falando aqui. Dito isso, quais são os planos de tração que nós temos que colocar em prática para poder deixar essas limitações fatais de lado? Primeiro, você ter um objetivo final. Então, quer dizer, você vê frente o que você precisa, quais as conquistas que você quer, quais as coisas que você quer deixar para trás e quais as coisas e qualidades que você quer desenvolver. Esse é o número 1. Então, a segunda coisa é uma lista de pontos fortes. Por quê? Porque todos temos qualidades. Então, você alista pelo menos 10 qualidades suas que são bem bacanas. Porque geralmente nós nos vemos com uma lente embaçada, só enxergamos o defeito. Mesmo se for preciso você chegar a alguém de confiança e falar, viu, quais qualidades você acha que eu tenho? Você pode ter certeza que você vai se surpreender com qualidades que a pessoa vai te dar e você fala, puxa, eu não sabia que eu era isso. Entendeu? Número 3. Sua principal limitação pessoal ou 2 principais, no máximo. 4, as etapas de tração específicas. E 5, um plano de comprometimento. Então, seguir esse passo a passo vai render ótimos resultados e mudanças profundas e duradouras. Porém, é algo contínuo. Sabe quando você tem uma doença crônica e você precisa tomar um remédio para o resto da sua vida? É isso aqui no caso das limitações fatais, porque elas estão muito arraigadas. Então, assim, esses processos, na verdade, são para você manter a sua saúde espiritual, mental e emocional, e física também, mas não que você vai se livrar delas para sempre. Depois de feito isso, daí você deve listar o que mudar, em que se transformar, como realizar a mudança. Então vamos lá, estabeleça o objetivo. Queremos mudar as limitações pessoais que mais têm impacto sobre o nosso desempenho. A segunda pergunta, que requer um pouco mais de reflexão, é: em que você quer se transformar? Em outras palavras, qual é o seu objetivo comportamental?
Então escreva com toda sinceridade, interiorize esse objetivo. Por exemplo, ele queria ser um ótimo pai, e um ótimo marido. Então ele fez, né, uma autoanálise das coisas que ele precisava melhorar. Conforme vimos, ele se identificou com muitas das limitações fatais, inclusive ser um rolo compressor, ser uma pessoa crítica. Então ele teve que mudar tudo isso para poder se ajustar a esse objetivo que ele queria alcançar. Outros exemplos. Eu me comprometo a sempre pensar com clareza sobre os aspectos da minha vida que mais valorizo. Isso é importante. O que você valoriza de verdade? É a sua saúde? É a sua família? É a sua carreira? É a sua felicidade? Posto isso, daí você vai ver o que é preciso fazer para equilibrar, como realizar essas mudanças, como se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Número 3, por meio de comportamentos significativos e mensuráveis, ele vai começar a mostrar à família, aos amigos e aos colegas que podem contar com ele, sim, né? Então lembra que nós vimos que muitas pessoas têm a mania de começar as coisas e deixar todas as pontas soltas, nunca termina o que começa. Então tem por objetivo começar e terminar uma tarefa. Número 5, melhorar seu desempenho, sua eficiência, a sua eficiência como líder também, eliminando comportamentos autocríticos destrutivos. E aprender com os erros e superá-los e deixá-los para trás. Lembra a história lá que ele perdeu a tacada que significou a eliminação do time? Ficou lá se autoflagelando, né? E o avô falou, para, você está carregando isso na sua mochila junto com os seus equipamentos. Isso vale para toda a vida, porque se ficarmos também ali, nos autopunindo, o que vai resolver? Nada, a não ser deixar a gente mais para baixo, com a autoestima bem baixa mesmo, isso não vai adiantar. 6º passo, quero ser visto como alguém que valoriza as outras pessoas e as leva a trabalhar pelo bem comum. Por isso, modificarei minha personalidade dominante, tornando-me mais aberto e tolerante em relação aos demais. Tá vendo? Porque é um exercício contínuo, porque isso é muito difícil. 2º passo, identificar seus pontos fortes. Então, levando em conta que é impossível se autoavaliar sem obter confirmações por meio de terceiros, é recomendável que você converse com alguém de sua confiança para ajudá-lo a completar o processo, começando pelos seus pontos fortes. Então, assim, você vai identificar 10 pontos fortes no mínimo. 3º, aborde suas 2 limitações principais. Ainda que você tenha marcado alguns sintomas, observe primeiramente as áreas que continuam sendo seus principais pontos fracos. Daí você anota o número 1 e anota o número 2. Se mais de 2 tiverem pontuação parecida, você deve escolher a que mais está te incomodando. Depois, quando essa já não estiver tão te influenciando tanto, você parte para a 3ª. Seja totalmente sincero. Por exemplo, anote as suas ações, alguma coisa que você disse que causou um impacto negativo, não só sobre você, mas também sobre outras pessoas. Porque muitas vezes as nossas limitações magoam as pessoas à nossa volta. Então, assim, isso, se for feito com sinceridade, também é uma força motriz que nos leva a mudar. Número 4, etapas e trações específicas. Tenha um plano como um mapa que identifique seu destino e a forma mais rápida de você chegar, em vez de vagar sem direção certa. Então veja a necessidade assim de objetividade sempre, não adianta. Para permitir o crescimento de uma empresa, de uma família, de uma equipe, de uma organização, seus líderes precisam se comprometer a crescer. Todos temos algumas ações específicas nas quais estamos tentando melhorar. E temos também um parceiro que nos dá opiniões semanalmente.
Isso é muito importante. No caso dele, mesmo ele sendo dono da empresa, ele acata as críticas que ele recebe, porque ele sabe que ele é um rolo compressor, ele sabe que ele é muito crítico, então assim, ele fica pianinho. É engraçado que ele fala que às vezes sobe o sangue, dá uma vontade de falar, mas eu que sou o dono disso tudo, caramba. Só que ele se coloca no lugar. Por quê? Porque ele quer o bem maior, tanto dele quanto da equipe dele. E tem funcionado muito bem por mais de 30 anos. Certo? A verdade é que é possível pensar em uma nova maneira de se comportar ou se comportar de modo a desenvolver uma nova forma de pensar. Isto é, se você se concentrar na forma de pensar, acabará influenciando o seu comportamento e também acabará influenciando as outras pessoas de maneira positiva. Mudar o comportamento é mais rápido e mais significativo para os demais, pois eles logo percebem a transformação no nosso modo de agir. Então, aqui tem também 3 dicas. Recorra a comportamentos específicos, por exemplo, coloque em prática comportamentos tais como dizer obrigado por me dar a sua opinião a respeito de tal coisa. Segundo, escolha momentos específicos, diga todas as manhãs eu farei ou 2 vezes por dia eu farei, né, que é correr atrás do seu objetivo. Número 3, use instruções para iniciar ou parar certos comportamentos ou para se libertar deles. Vou começar a fazer mais perguntas sobre o que a outra pessoa pensa e prestar atenção quando ela estiver manifestando a sua opinião. Quer dizer, perca o hábito de interromper as pessoas. Passo número 5 é se comprometer. Então, escolha um parceiro de confiança, preste contas a ele, peça alguém que interveja com você seus pontos fortes e limitações, peça alguém que monitore você, quer dizer, se a pessoa perceber que você está saindo do prumo, ela já te puxa de volta. Faça da sua avaliação um evento regular. Então, assim, semanalmente você vai pedir para a pessoa te avaliar, mesmo que seja mandando uma mensagem, né, no WhatsApp, ou te mandando um e-mail, ou te telefonando. Então, o objetivo seu é: vou parar de me martirizar, pois isso não só me prejudica, como também afeta aqueles à minha volta. Daí você vai lembrar dos seus 10 pontos fortes. Por exemplo, vamos supor que você seja afável, altruísta, sensível, disciplinado, persistente, enfim. Lembra lá dos seus 10 pontos fortes. Daí vamos supor, eu vou pegar 2 limitações, a ostra e docinho de coco, coincidentemente são as minhas limitações. Daí eu vou traçar uma etapa específica. Então eu vou parar de usar a expressão como sou péssima em, isso foi uma estupidez da minha parte. Quando tiver pensamento desse tipo, eu vou substituí-lo por uma linguagem mais positiva. Começar a ler os 10 pontos fortes todo santo dia. Nem se for preciso fazer isso mais de uma vez por dia. Também eu vou parar de pedir desculpas sem necessidades. Por quê? Porque isso vai me apequenar. Não vai, embora eu talvez pense que eu esteja dando a sensação de humildade, não. Eu vou me achar fraca, vou me achar impotente. Então para. A não ser que seja realmente necessário, não fica pedindo desculpas por qualquer coisa. Também parar de evitar conflitos, não por você evitar dizer o que pensa, mas por você ter um jogo de cintura, sabe? Ser sincero, mas não usar de sincericídio, entende? Use palavras que sejam firmes, mas porém afáveis, que não humilhem as pessoas. E o plano de comprometimento, que é o último. Para conseguir ganhar atração, vou telefonar, eu vou mandar um e-mail para a pessoa que eu escolhi para ser assim, o meu analista e perguntar para essa pessoa, né? Se eu estou fazendo progresso ou se eu pisei na bola. Porque o que acontece?
Se assim estivermos dispostos a baixar a guarda e ouvir a pessoa com sinceridade e honestidade, sem interromper e sem querer justificar, vai ser muito mais fácil, se não eliminarmos, pelo menos diminuirmos as nossas limitações fatais. E é isso! Conta pra mim, o que você achou desse capítulo 15? Um beijo, fiquem com Deus e até o capítulo 16.